Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui me assistindo agora. Nessa aula a gente vai falar da dissertação, principalmente a dissertação argumentativa, que vai ser o gênero textual mais cobrado em qualquer prova de vestibular, concurso público que você quiser fazer. E também a partir do ensino médio é o gênero textual mais trabalhado nas escolas, justamente pelo foco nas provas. Então a gente vai ver de modo geral como funciona a estrutura dessa redação que você vai aprender a fazer agora comigo, tá? E quais são as regras que regem esse tipo de gênero textual. Então, primeira coisa, o que é dissertar? Quando eu falo para você, disserte sobre um determinado tema, disserte sobre a violência no Brasil, disserte sobre o bullying. O que eu quero dizer com isso? É você escrever sobre esse assunto, tá? Você dizer para mim tudo o que você sabe a respeito, todas as informações que você já ouviu, que você tem de bagagem, é me contar sua opinião sobre isso. Sendo que dentro do texto da redação, a gente tem que seguir uma estrutura, ou seja, a gente tem que seguir a várias regras, tá? Para poder isso se adequar dentro do gênero textual que é pedido. Então vamos lá. Dissertação é um tipo textual que se organiza no intuito de apresentar ou argumentar sobre determinado tema. Para isso, o texto se estrutura em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, essas três partes completam a estrutura da nossa dissertação, né? Sendo um parágrafo para a introdução, 2 parágrafos para o desenvolvimento e um parágrafo e último para a conclusão. E tem que ser nessa ordem, tá? Cada parte apresenta diferentes assuntos, dados e ideias que contribuem para a compreensão geral do texto. Ou seja, cada parte do texto, cada parágrafo, né, vai ter o seu objetivo dentro da estrutura como um todo da redação. Cada parte também tem sua própria estrutura que deve ser obedecida. Então, você tem determinadas regras para escrever praticamente frase por frase, tá? O objetivo da introdução é um, o objetivo do desenvolvimento é outro, o objetivo da conclusão é outro. Logo, por conseguinte, a forma com que você vai estruturar e escrever as suas frases dentro de cada parágrafo vai ter que se adequar, né, ao objetivo daquela parte do texto. Quais são as características, então, da dissertação? A dissertação visa expor e ou argumentar sobre algum tema. Pensando no concurso, pensando no vestibular, a gente tem que focar em quê? Argumentação, tá? Não exposição. A gente tem a dissertação expositiva e a dissertação argumentativa, que é o nosso foco aqui nessa aula, quando a gente argumenta sobre algum determinado assunto, né? De forma o quê? Organizada. Então, organizando assuntos, dados e ideias relevantes e que se relacionam para a composição final do texto, ou seja, tudo aquilo que você está colocando de informação, de dado estatístico, dessas ideias, tem que ter uma coerência, elas têm que ter um motivo, elas têm que estar bem relacionadas entre si, os parágrafos têm que estar correlacionados, eu não posso ter parágrafos com ideias soltas, tudo tem que estar interligado e, né, transformando aquela redação num todo coeso, é muito importante que tudo se encaixe bonitinho. E a gente vai aprender com calma depois, em futuras possíveis aulas, como isso poderia funcionar. Lembrando que aqui é um panorama geral sobre o gênero dissertativo argumentativo. Então vamos lá. Ela pode ter um caráter expositivo, como eu falei, visando apresentar informações relevantes e atualizadas sobre algum tópico, ou caráter argumentativo, que é o nosso foco aqui, tá? Visando defender um ponto de vista. É muito importante que quando você disserta sobre algo na dissertação argumentativa, você fala sobre algo a partir de um ponto de vista seu sobre aquele tema que foi proposto para você. Quais são os usos obrigatórios para toda dissertação argumentativa? É obrigatório escrever ela todinha em terceira pessoa, né? No ele, no eles. Você não pode usar a primeira pessoa porque você não pode colocar a sua voz na redação, né? Você tem que meio que tirar o seu da reta, usar a terceira pessoa, dar aquele caráter de impessoalidade, igual funciona nos textos jornalísticos, nas reportagens, beleza? É com esse parâmetro que a gente tem que seguir, sempre em terceira pessoa. Então, por exemplo, não cabe você escrever na redação um eu acho, eu acredito, nós acreditamos, nós queremos. Primeira pessoa, nem do singular nem do plural, não é cabível dentro da dissertação argumentativa.
Outra questão é a formalidade. Quando eu falo de formalidade, parece óbvio, mas, por exemplo, quando a gente usa o pra, pra, né, é uma forma reduzida do para, é informal. A gente usa o pra na nossa conversa. Quando a gente vai escrever uma redação, a gente não pode escrever um pra, a gente tem que escrever o para. E às vezes isso passa, né, despercebido pela gente, porque a gente está tão acostumado a falar o pra no nosso dia a dia, que às vezes acaba saindo quando a gente escreve. Então tem que ter muito cuidado para não transmitir para o texto, né, para a sua redação, expressões e palavras que são características da oralidade, de quando a gente fala, né, de quando a gente produz som. Não confundir a linguagem falada com a linguagem escrita. E ainda dentro desse parâmetro da formalidade, a gente entra com a norma culta. Quando eu falo de norma culta, eu estou me referindo à gramática, as regras gramaticais que a gente conhece, por exemplo, as regras de regência, de concordância, de ortografia, acentuação, crase. Tudo isso que são as regras gramaticais que a gente aprende em língua portuguesa tem que ser obedecido dentro da redação e você perde ponto, tá? Se você esqueceu um acento, se você colocou uma palavra sem hífen, se você não fez a concordância corretamente, tudo isso você vai perdendo ponto de pouquinho em pouquinho e acaba baixando muito a sua nota. Então, a redação ela precisa ter um complexo de ideias, óbvio, de criatividade, e ela também precisa estar escrita dentro da norma padrão da língua portuguesa, tá? É imprescindível que isso aconteça. E o último uso obrigatório que eu destaquei aqui para vocês, né, dentre os principais, é a coesão e coerência. Quando eu falo de coesão, eu estou falando de uma organização textual que permite que as ideias estejam conectadas. Então, o uso de conectivos, aqueles que a gente aprende lá em oração coordenada, né? O mais, que é um conectivo adversativo, o e, que é um conectivo aditivo, né, na maioria das vezes, o porquê, um conectivo explicativo. Então, toda vez que você iniciar um parágrafo, iniciar uma nova frase, tem que usar um conectivo que faça a relação com aquilo que você está dizendo. Se você vai colocar um outro ponto de vista de uma ideia que você já apresentou, você usa um conectivo adversativo, você joga um porém. Se você vai acrescentar uma informação ainda sobre aquele assunto, você pode jogar um além disso. Então, é muito importante que de parágrafo para parágrafo e de frase para frase, você sempre coloque um conectivo que estabeleça um sentido, né, entre as duas ideias que você está trazendo no texto. Lógico que qual conectivo vai ser vai depender de como você está articulando, né, as suas ideias. Mas é muito importante que você use muitos conectivos, né, pra gente, que eu falo, nós professores, quando estamos corrigindo a redação de vocês, quando a gente tiver uma redação com vários conectivos, sempre interligando as frases, a gente vê, poxa, essa redação tá coesa, ela tem uma coesão boa. E aí o seu ponto, lá no quesito coesão, vai lá pro alto, isso levanta muito sua nota. Tranquilo? A outra questão é a coerência. Coerência tem a ver com o texto não estar confuso, tá? Tem a ver com ele fazer sentido em relação às ideias dos parágrafos, em relação um parágrafo com o outro, de você começar com um ponto de vista, defender esse ponto de vista e conseguir concluir ainda em cima desse ponto de vista, sabe? Não ficar trocando de assunto, de opinião. Então, quando você lê uma mensagem, um texto, consegue entender tranquilamente, né, o que aquele autor quis passar, qual foi a mensagem, qual foi o objetivo que ele quis alcançar, o que ele está falando, por que ele está falando disso, é um texto coerente, né? É um texto que tem uma linguagem direta, objetiva, que você vai entender tranquilamente. Outra questão ainda sobre coesão textual, voltando rapidinho coesão, é importante também, além do uso de conectores, como eu falei para vocês, a não repetição de palavras. Eu sei que é muito difícil às vezes que, por exemplo, o tema da redação, vamos supor, é violência no Brasil. É muito difícil você escrever uma redação sobre violência no Brasil sem ficar escrevendo a palavra violência muitas vezes, né? É muito difícil, já que é o tema, é o assunto que você tem que falar. Você tem que falar sobre violência. Como falar sobre violência sem escrever a palavra violência? Óbvio que você pode escrever a palavra violência, mas sem repeti-la muitas vezes, né? Se você escreveu a palavra violência no primeiro parágrafo, você não vai colocá-la no segundo, muito menos escrever ela mais de uma vez no mesmo parágrafo. Você não pode ter repetição de uma mesma palavra muitas vezes dentro da redação, porque isso perde ponto também em coesão.
tá? E como é que você evita essa repetição de palavras? Tem estratégias, exercícios, especialmente sobre coesão textual, para treino, né? Você pode substituir por um pronome, por um sinônimo, por um parônimo, por um hiperônimo, tá? Então existem muitas estratégias para você fazer um texto coeso. Então não se preocupem, não é uma coisa impossível, não é uma coisa também complicadíssima. É questão de prática, de você estudar e treinar. Tranquilo? Isso, coesão a gente aprende muito em oração coordenada. Subordinadas também, porque a gente consegue ver quais são os sentidos que os conectivos estabelecem entre as orações e a gente adapta essa parte da gramática para dentro da redação tranquilamente. Então, uma dica que eu dou é dar uma olhadinha em oração, nos conectivos que existem lá, que eles são úteis para vocês usarem nas redações de vocês. Então, vamos lá. Assim, a dissertação organiza-se em uma estrutura dividida em 3 partes principais, como eu falei, só recapitulando, né? Começa na introdução, depois a gente parte para o desenvolvimento e, por fim, a gente tem a nossa conclusão, né? Da nossa redação. Agora vamos falar um pouquinho de parte por parte desse texto. A introdução, ela vai apresentar informações iniciais sobre o tema, aproximando e contextualizando o leitor. Ela pode também indicar a tese do autor. Então vamos lá. Você recebeu um tema. O papel da introdução no texto é você mostrar para o corretor que você entendeu aquele tema. Você vai o quê? Contextualizar. O que significa contextualizar um tema? É você, a partir de uma estratégia sua, como por exemplo, fazer uma comparação com algum acontecimento histórico, com algum exemplo de algum acontecimento que tem a ver com o tema, trazer um panorama, né, geral daquele assunto e trazer aquele tema para a realidade atual brasileira, né? Você contextualiza algo quando você traz esse algo para a nossa realidade, para a realidade atual brasileira. Se você fez isso, você contextualizou o tema e mostrou para a banca que você entendeu, que você sabe do que você está falando, que você leu os textos de apoio, muito importante. Muita informação está no texto de apoio. Lembrando que você não pode copiar nada do texto de apoio, mas você pode usar como referência, tá? Então, você começa a introdução contextualizando o tema, né? Existem também muitas estratégias que você pode usar para chegar nessa contextualização, tá? Também tem aulas específicas só mostrando como funciona esse parágrafo de introdução, essa primeira parte do texto, que é uma das mais importantes. Porque além da contextualização, dentro da dissertação argumentativa especificamente, é obrigatório você colocar a sua tese, tá? E o que é tese, para você que nunca ouviu falar, né? Tese ou tópico frasal, também pode ser chamado assim. Tese é uma frase que vai representar o seu ponto de vista, que vai representar a sua opinião em relação ao tema, ao título do texto, tá? Então, é obrigatório que na sua dissertação argumentativa exista uma tese, ou seja, exista uma frase, não é uma coisa muito grande, dentro da sua introdução, do seu parágrafo de introdução, que mostre qual é o seu ponto de vista em relação ao tema que foi proposto para você, tá? Então, por exemplo, ainda sobre violência no Brasil, para não confundir muito a cabeça de vocês. Se o tema tem a ver com violência no Brasil, qual seria, por exemplo, a sua opinião sobre esse assunto, né? Pensando aqui agora, minha opinião seria que a violência no Brasil é um problema muito grave, né? Que gera muitas consequências na sociedade. E aí, essa é a minha tese. Eu falar que é um problema muito grave é um pouco da minha opinião, do meu ponto de vista, não concorda? E quando você recebe um tema, agora pensando no Enem, você tem que problematizar esse tema. Pensando num concurso militar, você não é obrigado a trazer um problema em relação a isso. Mas fica muito mais fácil se você conseguir pegar um problema em relação a esse tema para trazer na sua tese. Fica muito mais fácil de você estruturar a redação dessa forma. Só uma dica agora que eu estou dando para vocês. Mas vocês também podem trabalhar com prós e contras, né? Sua tese pode mostrar também que determinado tema tem um lado positivo, um lado negativo, também é possível. O importante é mostrar a sua opinião em relação ao tema que foi dado para você, né? Em uma frase curta de 1, 2 linhas, já é o suficiente. Depois a gente entra no desenvolvimento, tá?
Desenvolvimento tem 4 funções. Lembrando que desenvolvimento são 2 parágrafos, tá bom? Só para ficar mais claro na cabeça de vocês. É aconselhável que cada parágrafo da sua redação tenha, em média, mais ou menos a mesma quantidade de linhas, variando entre uma ou duas de um para o outro, tá? Então, pensa que a introdução pode ter até 5 linhas, mais ou menos, os outros 2 também tem que ter 5, 6, tá? No máximo 7 linhas ali, mas sem ter um parágrafo muito pequenininho e outro muito grande, não, tem que ter um padrão. Todos têm que ter mais ou menos a mesma quantidade de linhas, tá? Mais ou menos, variando de diferente 1 ou 2 linhas no máximo, tá? Isso também conta ponto principalmente para bancas militares que gostam de olhar a redação e visivelmente ela tem que estar organizada, tá? Então, voltando para o desenvolvimento, que é composto por 2 parágrafos, e cada um desses parágrafos vai seguir essa mesma estrutura. Só que vão ter conteúdos diferentes, mas é a mesma estrutura. Então, primeira coisa que tem que ter no desenvolvimento, em cada parágrafo, tem que comprovar o seu ponto de vista, sua tese, ou seja, você jogou um ponto de vista na introdução, ou seja, eu falei que a violência é um problema muito grave no Brasil. O que eu tenho que fazer agora no desenvolvimento? Eu tenho que provar isso que eu disse, tá? Eu tenho que comprovar essa minha opinião. Como que eu faço isso? Eu posso mostrar as causas desse problema, é uma opção. Ou eu posso mostrar as consequências desse problema, né? Para provar isso que eu tô falando. Eu posso escolher um desses dois para um parágrafo de desenvolvimento. E o que eu faço no outro? Eu posso o quê? Trazer um dado estatístico para comprovar o meu ponto de vista de que a violência é um problema muito grave, que ela tem aumentado, por exemplo. Eu posso trazer referências, ou seja, citar algum especialista em relação a esse assunto, um filósofo que fala sobre alguma questão social, por exemplo. Então, eu vou pegar referências, dados, causas e consequências que comprovem o meu ponto de vista. Um exemplo também é válido eu dar o exemplo de algum acontecimento que ficou conhecido em nível nacional, importante. O seu exemplo não pode ser um fato que aconteceu no seu bairro, na sua rua. Não, tem que ser um evento que ficou conhecido nacionalmente, que todo mundo saiba do que você está falando. E aí você pode usar esse fato para exemplificar e mostrar, olha só, isso aqui que eu disse na introdução é verdade, ó, porque acontece, olha, aconteceu em tal lugar, com tais pessoas. E aí você conta, né, esse exemplo para ajudar na sua argumentação. Então, isso tudo aqui faz parte da argumentação, tá beleza? E também lembrando que existe estratégias e aulas específicas para você aprender a escrever frase por frase do parágrafo, dos 2 parágrafos, no caso, de desenvolvimento, tá? Espero que esteja tudo tranquilo até o momento. Então, ainda sobre o desenvolvimento, é a segunda parte da estrutura. Primeiro a introdução, depois o desenvolvimento, que a gente também pode chamar de argumentação. E apresenta o aprofundamento do texto, ou seja, eu trouxe uma ideia central na introdução e agora eu vou me aprofundar, vou detalhar, vou falar mais a respeito da ideia que eu trouxe inicialmente. Pode indicar as informações novas sobre o conteúdo ou argumentos e provas que justificam e fundamentam a tese apresentada na introdução, que é o que a gente quer fazer, o que a gente precisa fazer. O desenvolvimento costuma apresentar informações de outros textos, né? Eu posso pegar um dado estatístico de um artigo que eu li, eu posso pegar alguma coisa de alguma notícia, tá? De algum jornal, por exemplo. Então, como citações de autoridade, quando eu cito algum especialista, quando eu cito alguém capacitado da área, algum estudioso da área, né? Um cientista, uma repórter, uma médica, né? Dados estatísticos, pesquisas científicas e outros. Tudo isso cabe dentro do desenvolvimento. E a conclusão? Apresenta o encerramento do texto e pode fazer uma retomada dos pontos principais, encaminhando para as conclusões e considerações finais. Então, a conclusão, pensando em concursos militares, você pode só encerrar a sua ideia tranquilamente, fazer uma retomada dos pontos principais e concluir a ideia, né, recapitulando tudo de uma forma resumida e fazer uma conclusão ali, tá? Pensando no Enem, a conclusão é bem mais específica, tá? Ela tem que obedecer a uma série de regras, tem que ter uma série de tópicos, ela é bem mais elaborada, tá? Não caberia eu mostrar aqui nessa aula todos os pontos da conclusão do Enem, porque ela é bem mais complexa. Mas, só para relembrar, caso vocês
já tenham tido uma aula disso, que a conclusão do Enem ela tem que ter uma proposta de intervenção. Proposta de intervenção é uma possível solução para aquele problema, né, em relação ao tema do texto. Então você tem que falar o que poderia solucionar, né, aquele problema, dar alguma ideia que não seja muito mirabolante. Pode ser uma coisa simples, tá? Então fica aí para futuras possíveis aulas que eu poderia explicar para vocês como funcionaria uma conclusão Enem, mas uma conclusão mais básica, visando outros concursos, outras provas no geral, é encerramento da sua ideia que você trouxe no início, recapitular um ponto principal ou outro do desenvolvimento e fechar, né, com uma frase. Na conclusão, sempre iniciar com conectivo conclusivo, tá? E aí a gente retoma lá nas orações. Tem conectivos especialmente para você concluir o texto. E 2, você tem que, na conclusão, retomar a sua tese de forma resumitiva. Você vai retomar a tese, ou seja, para relembrar a pessoa que existe um problema ali, que você já provou no seu desenvolvimento, e aí você vai retomar essa ideia, né? Tipo, ainda existe um problema, beleza. E aí concluir o que foi dito, ou existe esse problema, vou dar uma possível solução, pensando no Enem, tá? Isso tudo começando com conectivo conclusivo. E o que seria esse conectivo conclusivo? Só para adiantar aqui, porque eu peguei o gancho. Seria, por exemplo, em virtude dos fatos mencionados, vírgula, e eu começo a minha conclusão, ou por isso, vírgula, portanto, vírgula, logo. Então, tudo isso aqui são dicas de como você pode iniciar o seu parágrafo de conclusão, tá? Porque eu posso chegar para vocês e falar, começa com conectivo, conexo, conclusivo. Mas o que é isso? Tem que mostrar na prática como isso seria por escrito. Então, aqui são dicas de como iniciar o seu parágrafo de conclusão. Então, por exemplo, em vista dos argumentos apresentados, você acabou de apresentar vários argumentos. Mudou de parágrafo, foi para a conclusão. Em vista dos argumentos apresentados, vírgula, e aí você retoma a sua tese e faz a sua conclusão final, tá? Então, isso aqui são dicas, depois vocês anotem, para vocês botarem em prática na conclusão de vocês. Então, voltando lá. Agora que eu já falei, quais são os conectivos conclusivos que vocês podem usar? Óbvio que esses não são todos, existem várias outras possibilidades. Eu vou mostrar para vocês agora como vocês retomam a tese dentro da conclusão. Então, por exemplo, a tese ela é apresentada lá na introdução, tá? E você depois tem que retomar no último parágrafo. Por exemplo, se lá na introdução eu escrevi assim, ó, todos os anos nota-se um crescente número de problemas ambientais ocorrendo em diversas partes do mundo. Vamos supor que essa foi minha tese, que eu coloquei lá no primeiro parágrafo. Agora, quando eu cheguei no último, depois que eu já comprovei esse meu ponto de vista, eu tenho que retomar a minha tese. Como que eu faço isso? Eu vou escrever a mesma coisa com outras palavras, beleza? Vou reproduzir a mesma ideia com palavras diferentes. Então, essa tese que eu acabei de ler para vocês, na conclusão, poderia ficar: os problemas ambientais estão aumentando significativamente a cada ano. E aí eu concluo minha ideia. Por isso, é viável que o governo tome medidas, né, para resolver esse problema. E aí, pensando numa intervenção, é uma possibilidade. Ou os problemas ambientais estão aumentando significativamente a cada ano, por isso é importante que a sociedade, entendeu? E aí eu consigo concluir meu raciocínio dessa forma. Tranquilo? Então sempre pensa que quando você retoma a sua tese no parágrafo de conclusão, você vai só reescrever a mesma ideia com palavras diferentes, com uma construção frasal diferente, porque não pode ser um copia e cola, você não pode escrever a mesma frase 2 vezes, tá? Mas você tem que retomar a ideia, tem que dar uma relembrada na ideia, porque já tem 2 parágrafos de distância, então tem que dar essa relembrada para mostrar que você está voltando àquela ideia central que você trouxe. O que você não pode fazer agora no parágrafo de conclusão, tá? Agora, dicas do que você não deve fazer, que você não pode fazer. Primeiro, colocar a conclusão junto com outro parágrafo. Tem gente que fica sem criatividade para escrever uma conclusão e a conclusão acaba ficando com 2 linhas. Aí a pessoa acha que 2 linhas fica muito diferente de quantidade de linhas em relação a outro parágrafo
e não pula o parágrafo do desenvolvimento para a conclusão, coloca a conclusão junto com o parágrafo anterior, né? Essas duas linhas junto com outro parágrafo. Não faça isso. Terminou o desenvolvimento, vai começar a conclusão, parágrafo novo, nexo conclusivo, retoma a tese e conclui a ideia, tá? Essa é a estrutura. 2. Você não pode, na conclusão, adicionar novos argumentos. Não é o parágrafo para isso. Você tem 2 parágrafos para argumentar. Na conclusão, você não vai trazer ideia nova, você não vai trazer um argumento novo, você não vai trazer um ponto de vista novo. O nome já diz, concluir, retomar, concluir. 3. Finalizar com uma pergunta. Tem gente que acha que se colocar uma pergunta, vamos dizer assim, reflexiva no final, vai fechar bonito, com chave de ouro. Não. Nada de pergunta na conclusão. Você pode fazer pergunta lá na introdução, que deve ser respondida ao longo do texto, se você colocar uma pergunta na introdução. Na conclusão, sem pergunta. Não pode jamais. 4. Você não pode mudar de ponto de vista, tá? Você começou com uma tese com seu ponto de vista, você vai manter ele até o final. Você não pode chegar no meio do texto ou no último parágrafo e mudar de opinião. Isso é um erro gravíssimo. 5. Você não pode deixar de retomar a sua tese, como eu ensinei para vocês aqui. Isso tem que acontecer na sua conclusão, tá? Então, você não pode não retomar a sua ideia-chave. Então, você tem que retomar a sua tese. E 6. A conclusão não deve ser longa, ou seja, não deve ser mais longa do que os outros parágrafos. Tudo tem que estar em harmonia dentro do texto, tá? Os parágrafos têm que ter o mesmo padrão de linhas, lembrando que variando entre 1 ou 2 no máximo. Ela não pode ser mais longa do que os outros e a introdução, por exemplo, não pode também ser mais longa do que a conclusão. Mais longa no sentido de destoar, tá? No sentido de ser mais longa 1 ou 2 linhas, não tem problema. Mas tem que ter mais ou menos a mesma quantidade, tá? Então, isso tudo que eu falei para vocês são as principais ideias do gênero dissertativo argumentativo. É um panorama geral em relação a esse tipo de redação, tá? Mas tem muitos mais detalhes para a gente estudar sobre, principalmente separadamente de cada parágrafo. Quais são as estratégias de introduzir, quais são as estratégias de você argumentar. Tem muita coisa ainda por vir e esse foi só um panorama geral, tranquilo, em relação à dissertação argumentativa. Então, eu vou encerrar por aqui, vou parar a gravação e ficamos nesse gênero hoje.